Diz assim a palavra do Senhor. Nós iremos ler até o verso 8. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, o irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se endureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Amém? Os irmãos conhecem esse texto. Texto de dois irmãos, filhos do primeiro casal do Éden, Adão e Eva. E aqui, meus queridos, em Gênesis 4, nós encontramos o primeiro relato de homicídio da humanidade. E olha que coisa, um irmão que mata o outro irmão por inveja. Conforme o relato bíblico, nós vemos que Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O que é interessante aqui é que no verso 3 há uma informação para nós de que Caim toma uma iniciativa de levar uma oferta ao Senhor, uma oferta de sacrifício. Por ser agricultor, ele leva o fruto da terra como oferta ao Senhor. Igualmente, seu irmão Abel, que é pastor de ovelhas, também, da mesma forma, oferece ao Senhor uma oferta. E a Bíblia vai dizer que esta oferta é uma oferta das partes gordas, das primeiras crias, das primícias do rebanho ao qual cuidava. A sequência do texto traz a informação de que uma oferta o Senhor aceita e outra oferta o Senhor rejeita. Isto é, o Senhor rejeita a oferta de Caim e aceita a oferta de Abel. Vamos meditar e vamos pensar sobre isso. O que esses irmãos levaram ao Senhor? Ambos levaram ofertas. Observem que Caim não deixou de ofertar ao Senhor. Caim não deixou de oferecer algo a Deus. Ele ofereceu, mas mesmo oferecendo, a sua oferta não foi aceita. Abel também ofereceu uma oferta, ao qual foi aceita pelo Senhor.
A diferença não está no o que eles ofereceram, mas como eles ofereceram. A diferença aqui, meus queridos, está no coração e na atitude por trás da oferta. O texto ao qual lemos nos ensina que não é o que oferecemos ao Senhor, mas como oferecemos ao Senhor. Está bem claro. O texto não diz que um ofereceu e o outro não. O texto diz que os dois ofereceram ofertas ao Senhor. E é importante ressaltar aqui que no versículo 3 há uma informação, que o primeiro a levar a oferta é Caim. O texto não nos diz que o Senhor os obrigou a fazer isso, mas eles foram. Mas um foi rejeitado e o outro não. Isso traz para nós uma reflexão, meus queridos, de que não é o que nós fazemos, o que nós ofertamos, mas como nós fazemos, o que está dentro de nós, qual é a nossa motivação, o quanto nós o priorizamos verdadeiramente, qual é a intenção do nosso coração. Trazendo para os nossos dias e para o dia de hoje, o Senhor está nos dizendo, não é a questão, não é em estar no culto, mas como estamos no culto. A questão não é ofertar, mas como ofertamos. Qual a intenção no momento em que ofertamos ao Senhor? A questão não é em ser cristão. Alguém vai te perguntar lá fora, qual a sua religião? E você de pronto vai responder, eu sou cristão. A questão não é em ser cristão, ou se autodenominar cristão. A questão é, como eu sou cristão? Amém? O Senhor está interessado quando olha para nós, quando olha para esta igreja, e quando olha para você, não é o que você faz, ou quais são as suas práticas religiosas, mas o que está dentro de você, o que te motiva a seguir Jesus. Que te motiva a seguir Jesus. É por isso que Jesus é tão fantástico. Quando Ele está no templo, olhando os ricos dando as suas ofertas, Ele observa uma viúva pobre, que deposita no gasofilácio 2 moedas, e Ele fala, opa, o como é que importa, ela deu mais do que todo mundo, ela entendeu, é o como, amados, que deve nos trazer aqui, é o como nós cultuamos, não é o que nós cantamos, é como nós cantamos, não é o que nós fazemos em relação à liturgia da igreja, a visão da igreja, mas como nós fazemos isto? Não é o que nós falamos para o Senhor, mas como sentimos verdadeiramente. Observem no texto que Abel, ele traz a parte gorda, a melhor parte das primeiras crias. Há uma priorização. É bem certo que Caim não teve cuidado em oferecer a oferta. Ele imaginou que basta ofertar. Pega qualquer fruta aqui, qualquer coisa e entrega para o Senhor. A gente observa no texto que Abel tem um cuidado em oferecer o sacrifício ao Senhor. Ele separa a melhor parte das primeiras crias, em sinal de que o Senhor é a prioridade de sua vida. Para que a gente venha entender esse texto em rápidas palavras, primeira parte do sermão eu quero dizer
ofertamos como Caim, quando? Em alguns tópicos eu quero trazer isto hoje, nesta manhã. Quando nós ofertamos como Caim, isto é, a oferta que não é recebida pelo Senhor. Primeira coisa, quando não discernimos quem é Deus, e consequentemente não o priorizamos. Se nós estamos aqui no culto e não discernimos a quem nós viemos prestar homenagem, irmãos, nós podemos estar ofertando como Caim, de qualquer jeito. Quando eu não entendo o valor da palavra e o poder da palavra, quando eu não entendo que o Senhor se faz presente em nosso meio no momento em que cultuamos, quando o nosso coração aqui não está voltado totalmente ao Senhor, é 1h30 de culto, 1h40 de culto, que Deus nos dá a oportunidade de nos voltarmos a Ele com as nossas melhores orações, com os nossos melhores louvores, com o melhor que há em nós, e muitas vezes nós não discernimos quem é esse Deus poderoso, digno de culto, digno de adoração, digno de honra e de glória. Quando nós não nos preparamos para este momento. Outro dia eu falei isso aqui, irmãos, se preparem para o momento de culto. Já começa o culto dentro da sua casa, já faz uma oração, já vem ouvindo louvores, já aqueça, as turbinas do teu coração, já comece a alinhar na tua casa a sua alma ao Senhor, e quando você chegar aqui, você prestará o culto ao qual Ele é digno de receber. Aleluia. Agora, quando nós não discernimos ou não priorizamos o Senhor, nós podemos e corremos o risco de ofertar como Caim. Olha o que Deus vai dizer a Caim no versículo 7 de Gênesis 4, ao qual nós lemos: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Irmãos, Deus aceita qualquer coisa, qualquer adoração. Há uma passagem bíblica que diz que uma mulher com posse de um vaso, de um perfume caro, ela vai até Jesus, e ela se prostra aos pés de Jesus, e chorando, ela abre aquele vaso de alabastro com aquele perfume caro, e ela começa a ungir os pés do Senhor. Tem um dos discípulos, Judas, que diz: que desperdício. Tiago, Judas vai dizer: que desperdício. Esse perfume, se for vendido, dá para arrecadar um bom dinheiro, e com esse dinheiro você pode distribuir comida aos pobres. E o texto vai dizer: Judas dizia isso porque ele costumava pegar as ofertas, Era o tesoureiro que pegava as ofertas. Então a intenção do coração de Judas era mal, mas aquela mulher, ela fez questão de derramar o melhor perfume que tinha aos pés do Senhor. Meu querido e minha querida, nós estamos aqui nesta manhã para derramar aos pés do Senhor o nosso melhor perfume. Tudo que há de bom em nós oferecemos ao Senhor. Esteja aqui com intensidade. Venha para a igreja com intensidade de alma. Eu vou para te adorar, eu te amo, Jesus. É por isso que eu vou no culto. Jesus, eu tenho algumas necessidades, não tem problema você expor essas necessidades, mas aqui neste ambiente é o local da gente ferver de amor a Deus. Jesus não é o Senhor das obras, Jesus é o Senhor dos corações. Ele sonda o nosso coração, as nossas intenções, e Ele está em nosso meio para receber a nossa adoração, não porque Ele precisa, mas porque Ele é digno. Caim ofertou sem priorizar o Senhor.
enquanto Abel ofertou o que? As primícias. Que os nossos domingos sejam ofertados ao Senhor como primícias. Eu gosto do culto de manhã, amados, porque no culto de manhã nós temos a oportunidade de logo cedo vir à igreja e entregar as primeiras horas do nosso dia a Ele. Amém, meu querido e minha querida? Glória a Deus. Olha o que diz Colossenses 3, 23 e 24. Olha o que diz a palavra de Deus para nós: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Isso é lindo, sabe por quê? Eu vou falar, como diz uma pregadora aí que nós conhecemos, falar rasgado hoje, amém? Tem pessoas que às vezes estão servindo na igreja, em algum ministério, e não cai a ficha que estão servindo ao Senhor. Pensam que estão servindo o pastor, ou estão servindo a própria igreja, né? Aí fazem mais ou menos. Se fosse para mim, podia ser mais ou menos, não tem problema, mas nós estamos aqui servindo ao Senhor, amém? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração para o Senhor, e isso não se limita ao serviço dentro da igreja. Ei, cristão, onde quer que você ande, para onde quer que você vá, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. É isso que a Bíblia traz como realidade para você que foi regenerado pelo Senhor. Sirva aos seus patrões como se estivesse servindo ao Senhor, a Bíblia vai dizer isso. Trate os seus funcionários como se estivesse tratando o Senhor. É assim que a Bíblia vai nos advertir a fazer. Se relacione em família, sabendo que o Senhor está no centro, está dentro da casa. Dialogue com seu cônjuge, sabendo que nós estamos fazendo para o Senhor. Sirva as pessoas como se estivesse servindo ao Senhor, porque é Cristo que nós estamos servindo, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com o nosso jeito de ser, com o nosso jeito de cultuar aqui e lá fora. Amém? É o aperfeiçoamento dos nossos relacionamentos. Amém, meus queridos? E tudo, quando nós falamos em oferta, é tudo. Eu oferto a minha vida a Ti. Quantos estão dispostos a ofertar a vida ao Senhor? Aleluia, é para isso que nós somos chamados, para fazer diferença. Nós somos os embaixadores de Deus na terra. Eu vou repetir: você é um embaixador de Cristo na terra. É como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por intermédio de você. Então faça como para o Senhor. Glória a Deus. Segundo, quando ofertamos como Caim, quando ofertamos de forma egoísta ou sem gratidão. Jesus vai dizer lá em Mateus 6, 21, onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Irmãos, como nós ofertamos a Deus, ou servimos a Deus de forma egoísta? Quando nós servimos para benefício próprio. Infelizmente, não vou citar nomes aqui de igrejas, mas eu conheço igrejas que no momento desse estão abarrotadas, porque a mensagem pregada é: Deus é o seu empregado e Ele é obrigado a te abençoar. Eu já ouvi isso. Na sua oração você tem que colocar Deus na parede, porque Ele é obrigado a te abençoar, porque se a palavra diz que Ele vai te abençoar, não tem por onde fugir, Ele é obrigado a te abençoar. Ou então, quanto mais você ofertar, mais você vai receber. Se você ofertar R$1.000 hoje,
Deus vai te dar 10 vezes mais ainda dentro desse mês. Você crê, o pessoal crê. Mas vocês percebem que este tipo de culto, este tipo de oferta, é uma oferta egoísta pensando em nós mesmos. O que eu vou receber em estar aqui? Se eu ofertar, o que eu vou ganhar? Se eu ir em todos os cultos, Deus é obrigado a me abençoar, porque eu estou dando passos em direção. Mas no fundo, o que nós queremos? Receber. Quando receber é uma consequência do relacionamento sincero com Deus. Eu costumo dizer isto aqui nesta igreja: Deus não fica devendo nada para ninguém. Então você pode descansar, porque Ele vai te abençoar, mas não faça das suas práticas religiosas algo que vai te promover a alguém que vai receber as coisas do Senhor. Amém, meus queridos? Não oferte o seu culto hoje de uma forma egoísta, pensando só em você. Nós estamos aqui para quê? Para amar a Deus. É a nossa devoção para com o Senhor. Caim não entregou o melhor. A sua oferta não refletiu um coração grato. Coração grato é aquele que oferta o melhor. E Deus tem falado aqui conosco de uma forma estrondosa e absurda. Que você seja grato, meu querido e minha querida, por tudo aquilo que Deus fez na sua vida até o dia de hoje. Sabe por que você está aqui? Porque o Senhor te abençoou, pode ter certeza. Pastor, você não sabe, como diz o ditado, da missa um terço. Você não sabe o que eu tenho passado, o que eu tenho vivido. Dias são maus. Irmão, minha irmã, você está vivo, você está viva. Quantos desertos você já passou na vida e sobreviveu? Quantas coisas você já viveu e Deus te deu vitória. É importante, quando a gente olhe para o passado, a gente venha observar e ter a certeza de que até aqui nos ajudou o Senhor, e isso é motivo de alegria. Nós estamos vivos, nós estamos aqui na igreja, nós estamos aqui louvando o nome dEle, mas nós podemos ter gratidão por aquilo que há de vir. O salmista vai dizer lá no Salmo de número 23, que o cálice transborda. Unjas a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Em nome de Jesus Cristo, que o ano de 2025 seja um ano marcado por cálices transbordantes. Aleluia. O salmista no mesmo salmo vai dizer: mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Isto é independente das circunstâncias. Acredite que o Senhor é com você, e mesmo que os dias hoje podem ser maus, agradeça ao Senhor e diga: Senhor, faça transbordar o meu cálice. Faça-me acreditar, mesmo não vendo milagres acontecendo ainda. Eu creio que o ano de 2025 será um ano de cálice transbordante. Pai, eu não estou vendo, mas eu creio, e por isso eu me alegro na tua presença. Isso é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas se espera. Não comece o ano de 2025 de uma forma pessimista, mas otimista, porque o Senhor é conosco. Que o nosso culto a Ele não seja um culto de acordo com as circunstâncias. Pastor, esta semana eu vendi muito. Pastor, essa semana foi abençoada. Pastor, essa semana eu vivi milagres. Aí você chega aqui na igreja alegre, feliz, canta, dá risada,
ora, a sua melhor oração, porque a semana foi boa. Só que a semana seguinte não pode ser tão boa assim, meus queridos, porque nós estamos sujeitos às circunstâncias deste mundo. Aí é um perigo quando a minha relação com Deus depende do que me acontece. É um perigo. Já viram crentes que parece um crente roda gigante, uma hora está lá em cima. Você entra no feed do Instagram, é só bênção, é só milagre, é só palavra, é só louvor. E aí na semana seguinte está lá embaixo. Aí você entra no feed, é só desespero, é só choro, é só caverna. Já viram pessoas que quando estão vivendo bênção, é o primeiro a chegar à igreja, é o último a sair, cultua ao Senhor, procura o pastor, eu quero servir, mas quando os dias são maus, essa pessoa some. Cadê o irmão? Sumiu, está passando alguma prova. A nossa relação com Deus não pode ser baseada nas circunstâncias. Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Sabe quem escreveu o Salmo de número 23? Davi. E Davi está dizendo que o cálice transborda. O que é cálice transborda? É a satisfação que ele tem no Senhor. Ele vai dizer: o meu cálice transborda. Eu sei que a misericórdia e o amor do Senhor me seguirão todos os dias. Me seguirão e habitarei na casa do Senhor todos os dias. Quando ele fala de cálice transbordante, ele está falando de satisfação no Senhor. Mas quando a gente olha a biografia, ou lê a biografia de Davi, nós iremos observar que ele não teve momentos tão bons em termos de circunstância para escrever que o cálice é transbordante. Davi era um pastor de ovelhas, pastoreava a ovelha dos seus pais, era o menor da casa de seu pai, era o desprestigiado, era o esquecido literalmente. Os seus irmãos eram homens de guerra, ele não tinha estatura e nem força para servir na guerra, e por isso era esquecido. Ele levava a marmita dos seus irmãos. Quando o profeta foi na casa de seu pai Jessé, porque Deus o direcionou até lá para ungir alguém como rei, esqueceram de Davi. Depois da insistência do profeta, é que chamam Davi, ele é ungido a rei. Aí alguém vai dizer: agora a coisa vai ficar boa para Davi. Não, ele continua no pasto. E depois que ele é levado ao palácio, depois de derrotar o gigante Golias, agora Davi, é só alegria. Agora sim o cálice de Davi será transbordante. A gente vai observar nas escrituras que foi o momento que ele mais foi perseguido. Precisou fugir, se esconder em cavernas, com medo de perder a própria vida, porque nada mais nada menos do que o rei de Israel o perseguia para matá-lo. Passado o tempo, quando ele é coroado, a Bíblia vai nos dizer que por um erro que comete com Betseba, consequências avassaladoras em sua família acontecem. A família se desestrutura, irmão matando irmão, é uma coisa terrível. Então, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque não eram as circunstâncias que norteavam o relacionamento de Davi com Deus. Mesmo diante de circunstâncias tão adversas, ele vai dizer: o meu cálice transborda, porque o Senhor está ungindo a minha cabeça com óleo. Relacionamento. Que 2025 você venha ter um relacionamento com Deus fortificado, e o seu cálice será transbordante, independente da circunstância. E podemos ofertar como Caim, quando não há gratidão em nosso coração, quando nós somos levados pelas circunstâncias da vida. 3. Como ofertamos? Quando ofertamos como Caim? Quando fazemos por obrigação, e não como um ato de adoração. Obrigação e não adoração. Isaías 29:13 vai dizer: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Toda prática religiosa, irmãos,
que é feita por obrigação, está longe de agradar o Senhor. Se a tua vinda no culto hoje foi por obrigação ou imposição de alguém, talvez a sua oferta hoje não venha a ser aceita. Por quê? Porque nós estamos aqui para adorar o Senhor. Jesus vai dizer àquela mulher samaritana lá em João 4, no versículo 23, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Se Deus procura, pode ser porque está em falta que nós venhamos ser achados como verdadeiros adoradores. Você pode dizer amém? Amém. Quando ofertamos como Caim, quando não obedecemos os princípios de Deus. Olha o que diz 1 Samuel 15, 22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quando em que se obedeça a tua palavra? A obediência é melhor do que os sacrifícios. A oferta de Caim não continha os padrões estabelecidos por Deus. Não adianta nada, meus queridos, aqui no culto a gente ter uma prática religiosa invejável, e lá fora a gente é uma outra pessoa que escandaliza o Evangelho do Senhor. Não, Deus nos chamou para obedecer os seus mandamentos, amém? Agora, quando ofertamos como Abel, quando ofertamos com fé e confiança no Senhor, Hebreus 11, 4 vai dizer: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior a Caim. Abel acreditava no Senhor e ofereceu a sua oferta com confiança. Aleluia. Nós precisamos confiar que Deus está aqui, que Deus deseja se relacionar com você. Você precisa acreditar que o Senhor é merecedor de todas as coisas. Nós precisamos entender que fomos resgatados por Ele, e é favor imerecido. Ninguém mereceu ser salvo, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor, e é por isso que nós estamos aqui, pela fé e pela confiança que nós temos em Deus, de um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Quando ofertamos como Abel, quando entregamos o melhor de nós para o Senhor, o versículo que nós lemos em Provérbios 3:9 hoje: honre ao Senhor com as suas primícias. Nós ofertamos como Abel quando entregamos o melhor de nós ao Senhor. Pergunta que eu faço e não precisa de uma resposta imediata: você tem dado o seu melhor ao Senhor? Aleluia, que nós venhamos, Tiago, no ano de 2025, dar o nosso melhor a Deus, amém? Para que a nossa oferta seja aceita por Ele. 3, quando ofertamos com coração puro e sincero. A sinceridade de Abel agradou a Deus, mesmo nos dias que você estiver mal, revoltado. Tem dia que a gente se revolta, sim ou não? Estou revoltado com aquela situação. Converse com o Senhor com sinceridade: Senhor, eu estou revoltado, porque tem pessoas que estão revoltadas, e aí faz aquela oração religiosa: Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, mas você está revoltado. Então seja sincero, seja sincera na presença do Senhor, amém? Que o seu coração seja puro e sincero, como um relacionamento íntimo e profundo com Ele. 4, que a nossa oferta reflita obediência e amor. João 14:15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se coloque de pé em nome de Jesus.
Essa história de Caim e Abel nos ensina que Deus não está preocupado com o que oferecemos hoje, mas qual é a nossa motivação e a nossa atitude, a atitude do nosso coração. Precisamos ofertar como Abel, com fé, com amor, com obediência, que a sua oferta seja para a glória do nome do Senhor. Irmãos, acreditem que Deus tem nos chamado para ser uma igreja forte, forte em fé, que você nutra no Senhor um coração inabalável em nome de Jesus. O meu pedido a Deus nesta manhã é que o Senhor aumente a nossa fé, que nós possamos entender que a nossa prioridade é o Senhor. E quando verdadeiramente priorizamos o Senhor, há espaço na nossa agenda para Ele. Quando nós priorizamos o Senhor, nós sabemos que ao entrar por essas portas e ao nos reunirmos aqui, nós temos a oportunidade de ofertar e oferecer a Ele a nossa melhor oração, o nosso melhor louvor. Tudo aquilo que é excelente em nós, que nós venhamos entregar ao Senhor, que nós possamos honrar ao Senhor com a nossa vida, com as nossas atitudes, com aquilo que nós somos. Aleluia, que 2025 seja diferente, meu querido e minha querida, que haja um estreitamento na nossa relação com Deus. A nossa alma clama como a corça por correntes de água. E talvez você esteja aqui nesta manhã com um vazio dentro de você. Você correu para a igreja hoje porque há um vazio, e você tem convivido com este vazio dia após dia e não sabe onde encontrar refúgio. O seu refúgio é no Senhor, o seu refúgio é no Senhor. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Oh, aleluia! Este rio é o rio de Deus, este rio é o Senhor. Deus te chama para um relacionamento mais profundo. Deus te chama para viver algo que você ainda não viveu. Tudo que você precisa está nele. Será que você pode adorá-lo este minuto? Será que você pode quebrar o seu vaso de alabastro aos pés do Senhor em adoração, dizendo: Senhor, eu compreendo qual é a oferta aceitável? Talvez você possa dizer aí: eu peço perdão se até hoje, Senhor, eu tenho ofertado de qualquer jeito ao Senhor. Eu tenho entrado na tua presença de qualquer jeito, sem discernir o teu poder e a tua grandeza. Neste momento eu me humilho diante da tua presença, Senhor, e trago aqui a minha adoração como Abel, a gordura das primícias, tudo que há em mim, tudo que há no meu ser. A oração que eu faço neste momento, Senhor, não é uma oração superficial, religiosa, decorada como uma reza, mas eu quero me derramar aos teus pés, Senhor. Você pode dizer a Ele o quanto eu necessito do teu trabalhar na minha vida, o quanto eu necessito de transformação, Senhor. Eu reconheço, Pai, o quanto eu necessito desse fortalecimento, o quanto eu necessito de visão espiritual ampliada para ver o teu trabalhar, mesmo em circunstâncias adversas.
Deus, o quanto eu necessito de ter a minha fé aumentada nesta manhã, o quanto eu necessito do Senhor, o quanto eu necessito de Ti, Senhor. Eu compreendo, ó Pai, eu compreendo a minha dependência de Ti. Senhor, me ajude a amá-lo mais, me ajude a obedecê-lo mais, me ajude a ser mais grato, mais grata por tudo aquilo que o Senhor já fez e fará em minha vida.